Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra, e Senhor, nós pedimos que o Senhor aplique em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos fazendo aqui aos domingos a exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo continua falando a respeito da mensagem da cruz. E o assunto ele foi iniciado lá no capítulo 1, versículo 17, quando o apóstolo Paulo diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, aqui ele começa essa parte em que ele trata a respeito da mensagem da cruz, a mensagem do Cristo que foi crucificado. E a questão era que os ímpios, as pessoas que não temem ao Senhor, rejeitavam a mensagem porque eles a consideravam destituída de sabedoria. Os ímpios rejeitavam a mensagem da cruz porque eles ouviam e diziam: isso é loucura, ou isso é um escândalo. E os crentes de Corinto, influenciados pela mentalidade mundana, por esta mentalidade que rejeitava a mensagem da cruz de Cristo, talvez o comparassem com os sábios de sua época, ou comparassem o apóstolo Paulo e os pregadores da mensagem desta mensagem, e assim o considerassem como um fraco orador. Isso fica claro para nós quando nós olhamos
lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, quando lá diz assim: as cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes. Os membros da igreja de Corinto, falando a respeito das cartas de Paulo, eles diziam, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Os crentes de Corinto consideravam a presença de Paulo e a sua palavra, a sua mensagem, a sua pregação, como desprezível, como fraca. Não porque ela de fato fosse, mas porque talvez eles comparassem a mensagem que Paulo pregava com o discurso dos sábios da sua época, que se utilizavam de vários recursos da filosofia, então os sábios e entendidos. Então, em comparação com estes, muitos crentes da igreja de Corinto consideravam Paulo e a sua mensagem como sendo fraca. E Paulo, portanto, demonstra que o seu compromisso como pregador é com a mensagem do Evangelho. O seu compromisso como pregador é com a mensagem do Evangelho. Mesmo que a forma da sua mensagem seja considerada inferior à forma dos discursos dos sábios, ainda que o conteúdo da sua mensagem seja considerado loucura ou seja considerada como escândalo, assim ele continuará sendo continuará sendo a sua mensagem. É isso que Paulo está dizendo. Ainda que considerem loucura, escândalo, ainda que o discurso em comparação com os sábios seja considerado inferior, fraco, Paulo diz, é esta mensagem que eu prego. E aqui então, nesse texto, nós podemos verificar e aprender algumas características da pregação de Paulo. Como era a pregação de Paulo? Como Paulo anunciava a mensagem da palavra de Deus? E ele mesmo então faz uma exposição de como é a sua pregação. Então, em primeiro lugar, uma primeira característica que nós vemos aqui é que a pregação de Paulo não consistia em ostentação de linguagem. Paulo não estava preocupado em pregar um discurso com palavras eloquentes ou palavras de difícil entendimento, com ostentação de uma linguagem rebuscada. Essa não era a preocupação de Paulo nas suas pregações. Paulo argumenta a respeito da forma e do conteúdo da mensagem pregada por ele, quando ele esteve em Corinto pela primeira vez, ocasião em que a igreja foi iniciada. Aqui ele está falando do momento em que ele vai até aquela cidade, e ali ele prega o Evangelho, e ali então se inicia a igreja de Corinto. E nessa ocasião, a pregação de Paulo alcançou várias pessoas, as quais foram salvas e tiveram as suas vidas transformadas. Aqueles irmãos da igreja de Corinto agora são lembrados de que a pregação que transformou a vida deles foi a pregação simples, foi a pregação sem ostentação de palavras, foi a pregação sem ostentação de sabedoria. Foi esta mensagem que alcançou o coração deles e gerou a transformação na vida deles. Vejam comigo aí o versículo 1, quando Paulo diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco. Aqui, uma referência ao momento em que ele esteve ali, pregando o Evangelho, momento em que a igreja nasceu. Então ele diz, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então, o que nós vemos aqui é que, embora Paulo fosse profundo conhecedor das mais várias áreas do saber, Paulo era um homem culto, era um homem muito bem informado, mas, como nós vemos, ele julgou não ser necessário ostentar essa sabedoria. Paulo julgou ser necessário pregar unicamente a Cristo. É o que diz aí o versículo 2, porque decidi, foi uma
uma opção dele: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ainda que a mensagem do Cristo crucificado fosse recebida como loucura, ainda que a mensagem do Cristo crucificado fosse recebida como escândalo, ainda que essa mensagem muitas vezes nem fosse recebida, essa era a sua pregação. Essa era a mensagem que Paulo pregava. Esta foi a mensagem que ele pregou, que gerou a conversão das pessoas daquela igreja, que transformou seus corações. Paulo não estava preocupado com a aceitação da sua mensagem, mas sim que a sua mensagem fosse a pregação fiel do Evangelho. A maior preocupação dele não era que a sua mensagem fosse aceita, mas que ela fosse a fiel pregação do Evangelho. E o contexto da estadia de Paulo em Corinto, quando da primeira vez ali ele esteve, foi um contexto de perseguição, exatamente por causa da pregação do Evangelho. No versículo 3, nós podemos ver isso, quando ele diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Então, esse versículo expressa o contexto em que ele esteve entre os coríntios pregando o Evangelho, que foi um contexto que gerou no seu coração temor e tremor, porque as perseguições sofridas evidenciavam a sua fraqueza, o que gerava temor e tremor ao seu coração. Mas Paulo foi encorajado a seguir em frente na pregação do Evangelho na cidade de Corinto, mesmo que ele viesse sofrendo perseguições diante da pregação do Evangelho. O texto lá em Atos, capítulo 18, que narra esse momento em que Paulo esteve em Corinto anunciando o Evangelho, diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Veja só, que lá em Atos está reforçando exatamente isso, que lá em Corinto, Paulo estava se dedicando inteiramente à palavra, e ele estava pregando que Cristo é Jesus. E aí diz o texto: opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Então, diante daquela perseguição, certamente Paulo, como ele mesmo diz aqui, ele esteve entre os coríntios em fraqueza, temor e tremor. Mas ele foi fortalecido pela palavra do Senhor, porque enquanto ele pregava o Evangelho, como nós vimos aqui, os moradores da cidade de Corinto, eles estavam crendo no Evangelho, eles estavam sendo batizados, porque esse Evangelho é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que salva. E ele foi então encorajado a continuar, a não se calar e permanecer firme no propósito de pregar o Evangelho. Existem diferenças entre a pregação que tem o objetivo de impressionar os ouvintes e a pregação que tem o objetivo de alcançar os ouvintes com a palavra de Deus. A pregação que tem o objetivo de impressionar ou agradar, ela é feita com ostentação de palavras, ostentação de conhecimentos. Essa é a pregação que tem o objetivo de impressionar os ouvintes. Mas a pregação que tem o objetivo de alcançar os ouvintes com o Evangelho, ela é feita em fidelidade,
a palavra de Deus. E aí uma pergunta para nós refletirmos. Quando você ouve uma pregação, você espera ser impressionado? Ou você espera ser alcançado pelo Evangelho? O que você espera quando ouve uma pregação? Que o pregador te impressione? Ou que a palavra pregada seja aplicada ao seu coração? Então, o que nós vemos aqui é que uma das características da pregação do apóstolo Paulo é que ela não consistia em ostentação de palavras e em ostentação de conhecimento. Simplesmente, o seu objetivo era pregar o Evangelho. E aquele Evangelho que muitos rejeitavam. E assim, então, Paulo mantinha o seu ministério. Mas nós temos uma outra característica da pregação do apóstolo Paulo, é que a sua pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria. Nós vamos ver isso aí do versículo 4 ao versículo 5. Então, se de um lado Paulo não tinha o objetivo de impressionar os seus ouvintes com jogos de palavras ou com palavras diferentes, com algum tipo de filosofia, se ele não tinha o interesse e o objetivo de impressionar os seus ouvintes com esse tipo de coisa, por outro lado também, ele não tinha o objetivo de convencer os seus ouvintes pela arte da oratória. Ele não queria convencer os seus ouvintes usando a técnica de uma boa oratória. Paulo, na verdade, não tinha interesse em fazer nenhum tipo de jogo de palavras a fim de forçar as pessoas a pensarem diferente. Fazer jogo com as palavras para persuadir é típico dos mestres da oratória. E Paulo sabia muito bem disso. Paulo conhecia muitos desses mestres que faziam uso de um discurso muito bem elaborado para persuadir as pessoas em relação àquilo que eles estavam anunciando. No versículo 4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que nós vemos é que Paulo tinha convicção de que, ao anunciar o Evangelho de Cristo, o próprio Evangelho era poderoso para persuadir as pessoas. Então, Paulo não estava interessado em usar nenhum tipo de persuasão humana para que as pessoas, tivessem as suas vidas mudadas. Mas ele sabia que o próprio Evangelho, o poder de Deus pela pregação, o conteúdo do Evangelho, era poderoso para persuadir aqueles que ouviam a mensagem. E isso Paulo deixa muito claro para nós num texto lá, do capítulo 1, versículo 18, quando ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus. Então, Paulo sabia que o que iria persuadir o coração dos seus ouvintes era o poder do Evangelho, o poder da palavra, e não qualquer uso humano dele de algum tipo de capacidade de persuasão. Então, ao invés de convencer intelectualmente as pessoas, Paulo acreditava que a pregação fiel do Evangelho tinha a capacidade de converter, de transformar o coração das pessoas. Por isso, ao invés de se utilizar de linguagem persuasiva de sabedoria, Paulo simplesmente anunciava o Evangelho. E quando a gente fala simplesmente anunciava o Evangelho, pode dar uma conotação de que era algo sem importância, né? Mas, na verdade, quando você simplesmente anuncia o Evangelho, na verdade, você está fazendo tudo o que é necessário. Muito mais do que
capacidade pessoal de persuadir alguém, o Evangelho, ele é tudo o que é necessário para que uma vida seja transformada. No versículo 5 do texto que nós lemos, diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Por que ele não se utilizava de linguagem persuasiva? Mas ele sabia que o Evangelho era que tinha o poder de transformação. E ele então confiava no poder do Evangelho, não usando linguagem persuasiva. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas que a fé daqueles que ouvem o Evangelho se apoiem no poder de Deus, né? Então, não é raro nós vermos pregadores se utilizando de recursos para persuadir as pessoas, ao invés de pregarem o Evangelho com fidelidade, para que as pessoas sejam convertidas pelo poder do Evangelho. Nós temos alguns exemplos de alguns meios que são utilizados para persuadir. Paulo fala das palavras de persuasão, mas nós vemos muitas vezes apelos emocionais ou cheios de emocionalismo, né? Até já vi muitas vezes falar, olha, depois da pregação, faz aquele apelo, põe um fundo musical, aquela música bem tocante, porque isso aí vai ajudar um pouco ali, né, na mensagem. Nós não temos que usar nenhuma forma de persuasão. Se o Evangelho não transformar, nada mais vai transformar. Então, é a palavra pregada, anunciada, que vai ao coração do ser humano pecador e faz a transformação. Outro exemplo, né, de muitas vezes meios de persuasão que estão fora do que é a ideia do próprio poder do Evangelho para a transformação, são aqueles apelos, né, o apelo ao psicológico, com argumentos ameaçadores. Olha, se você não fizer isso, vai cair fogo do céu na sua cabeça. Então, o fato é que é verdade que aquele que permanece em desobediência a Deus sofrerá as consequências eternas, mas uma pessoa não deve ser persuadida pelo medo do que vai acontecer. Ela tem que ser persuadida pelo Evangelho, que leva o seu coração a entender que ele é um pecador miserável e que depende totalmente de Deus, e que Deus derrama sobre ele a sua graça. E aí então o seu coração deseja glorificar a Deus. Então muitos usam como técnica de persuasão trazer aquela mensagem que impõe medo na pessoa para que ela tome uma decisão. E ainda eu posso citar mais um exemplo, seriam aqueles apelos com vantagens de bênçãos materiais, né? Olha, tome uma decisão, porque de hoje em diante a sua vida vai ser outra. Se você não tinha bens, de agora em diante, você vai ter. Se você não tinha sucesso do que você faz, agora você vai ter sucesso. São formas de tentar persuadir as pessoas. E ao ouvir uma pregação, você espera ser persuadido pelas habilidades do pregador? Ou você espera ter seu coração convertido às verdades divinas pelo poder do próprio Evangelho? Às vezes muitos, ao ouvirem uma pregação, já ficam naquela expectativa: vamos ver se o pregador consegue me persuadir, vamos ver se ele consegue mudar o meu pensamento. Logicamente que esse não é o caminho nem por parte do pregador, muito menos por parte de quem ouve a mensagem. Na verdade, quando nós nos colocamos diante de uma mensagem, nosso coração deve estar disposto a ouvir aquela mensagem, entender a mensagem
e o coração aberto para que a mensagem, pelo seu poder, alcance o nosso coração e gere as transformações que a palavra do Senhor propõe na sua própria mensagem. Então, nós estamos vendo as características da pregação do apóstolo Paulo. Ela não consistia na ostentação de linguagem, nem ostentação de sabedoria. A sua pregação não consistia também em linguagens persuasivas de sabedoria, mas o apóstolo Paulo sabia muito bem que era o poder do Evangelho que gera mudanças, que gera transformações no coração, que é alcançado pelo Evangelho. E aí nós temos aqui uma última característica desta mensagem, ou da palavra, da pregação do apóstolo Paulo. A pregação do apóstolo Paulo também não consistia em exposição da sabedoria do mundo, mas consistia na exposição da sabedoria de Deus. Então, na verdade, nós vimos que nem a forma da pregação e nem o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo, como ele mesmo vem dizendo no texto, tinha o propósito de se igualar ou ser parecida com a forma como os sábios da sua época transmitiam as suas mensagens. Então, também, a pregação do apóstolo Paulo não consistia em exposição da sabedoria do mundo, mas da sabedoria de Deus. E nós vamos ver isso aí, agora, do versículo 6 até o versículo 16. Aqui Paulo, ele expõe alguns argumentos, descrevendo o que é a sabedoria de Deus em relação à sabedoria do mundo, e como que essa sabedoria é recebida por cristãos e também pelos incrédulos, por aqueles que temem a Deus e por aqueles que rejeitam a Deus. Então, começando aí do versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. E aqui, quando Paulo se utiliza essa palavra, entre os experimentados, ele está fazendo uma referência àqueles que já foram convertidos pelo Evangelho. Em todo o restante desse texto, Paulo está fazendo uma diferença entre o que teme a Deus e o que não teme a Deus, o homem natural e o homem espiritual. Aquele que já foi, então, alcançado pelo Evangelho e que ele chama de os experimentados, que foram amadurecidos pelo conhecimento do Evangelho. Então ele diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Aqui, mais para frente, nós vamos entender que quando o apóstolo Paulo fala dos poderosos desta época, ele faz uma referência aos governantes, aos líderes da sua época. Talvez a sábios, pessoas que exerciam uma influência sobre as outras pessoas, e ele está dizendo que a sabedoria que ele compartilhou com a igreja, com os experimentados, não é a sabedoria deste século, mas a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria deste século, segundo ele, e os sábios que a expressam se reduzem a nada diante daquilo que Deus tem a nos oferecer, não é? Nós já vimos em uma outra mensagem que Paulo faz essa distinção e mostra que a sabedoria do mundo foi considerada loucura por Deus. Deus considerou loucura toda essa sabedoria que o mundo quer expressar, a vã sabedoria mundana que sempre rejeita a Deus. O próprio Deus a considera como loucura. Então a sabedoria do mundo, ela é limitada e no fim de tudo, ela fica reduzida a nada. Assim é a sabedoria do mundo.
Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo descreve, né, esta sabedoria de Deus em relação à sabedoria do mundo, para mostrar que a sua pregação não consistia em expor a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus. Então vejamos aqui que o apóstolo Paulo diz que a sabedoria de Deus, ela é um mistério que os ímpios não conhecem. A sabedoria de Deus é um mistério que os ímpios não conhecem. Paulo explica que a sua pregação tinha como conteúdo aquilo que era incompreensível para os ímpios. Por isso eles a consideravam como loucura e como escândalo. Se eles não entendiam, se eles não compreendiam, então eles a consideravam como loucura, consideravam como escândalo, como diz aí no versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então vejam, irmãos, que a sabedoria de Deus estava oculta. E Paulo transmite essa sabedoria em mistério, ou seja, uma mensagem incompreensível ao homem, senão pela iluminação do Espírito Santo. Essa é a ideia do mistério da palavra que era pregada e que estava oculta, e ela é pregada em mistério, porque o homem, sem a iluminação do Espírito Santo, ele é incapaz de compreender essa mensagem, que para ele vai continuar sendo um mistério. E a sabedoria de Deus, ela é revelada na pessoa de Cristo Jesus, e é anunciada nos termos do Evangelho. Essa sabedoria que outrora estava oculta, ela se revela na pessoa do próprio Jesus, e ela é anunciada nos termos do Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo. Eu estou anunciando a sabedoria de Deus, que é a pregação de Jesus, é o anúncio de Cristo. Essa mensagem os ímpios não entendem. Para eles é um mistério, é incompreensível. Ao contrário da sabedoria do mundo, que se reduzem a nada, a sabedoria de Deus resulta na glória dos que temem a Deus, né? A sabedoria de Deus promove a salvação e glorifica aqueles que creram na palavra. É o que diz aí no final do versículo 7, quando ele diz: a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, todo aquele que crê no Evangelho, ele é abençoado por esta sabedoria de Deus, ao contrário da sabedoria mundana, que no fim de tudo vai dar em nada. Versículo 8 diz: a sabedoria é essa, que nenhum dos poderosos deste século, aqui então mais uma vez ele cita os poderosos, nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E aqui certamente ele está se referindo a Herodes, a Pilatos, Caifás, né? Todos os poderosos da sua época, que participaram direto ou indiretamente da crucificação de Cristo. E logicamente que, dentre esses, pode-se entender que todos aqueles que rejeitam a Cristo são considerados aqui como aqueles que, tendo rejeitado, o rejeitaram porque não conheceram a sua sabedoria. E aí no versículo 9, uma referência que Paulo faz ao texto de Isaías 64:3, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqui é importante a gente consertar uma interpretação errada que muitas vezes nós fazemos desse versículo especificamente. Muitas vezes quando a gente quer consolar alguém,
né? A gente fala assim, olha, não se preocupa com isso não, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Fique tranquilo, porque um dia você vai descobrir. Na verdade, não é esse o sentido desse texto. Paulo está dizendo que os incrédulos, que não têm no seu coração a iluminação do Espírito Santo, a eles está oculto esse mistério, de maneira então que nem seus olhos, nem seus ouvidos, nem o seu coração conseguem imaginar aquilo que Deus tem preparado. Os incrédulos estão totalmente distantes do benefício do Evangelho. Eles não conseguem imaginar o que Deus tem preparado para os que o amam. Então, os ímpios não conseguem imaginar, a sua sabedoria é incapaz de perceber, o seu conhecimento natural é inapto para entender a salvação de Deus em Cristo Jesus. Por outro lado, os que são alcançados pela graça de Deus e têm os seus corações iluminados pelo poder do Espírito Santo, eles passam a enxergar as coisas pela lente da sabedoria de Deus. E aí então é quando nós vemos a outra parte da descrição que Paulo faz a respeito da sabedoria de Deus, e nós vemos que a sabedoria de Deus é um mistério revelado pelo Espírito Santo aos que creem. Por um lado, a sabedoria de Deus é um mistério incompreensível para os incrédulos. Até mesmo no ponto de Paulo falar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, eles não conseguem compreender essas maravilhas de Deus. Mas por outro lado, esta sabedoria de Deus é um mistério revelado pelo Espírito Santo aos que creem no seu nome, aos que creem no seu Evangelho. No versículo 10, em continuação ao que ele havia dito, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, então agora ele diz assim, mas, ao contrário disso, Deus nolo revelou. Então, o que os ímpios não conseguem ver, Deus o revelou àqueles que ele ama. Então, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, ele conhece e ele revela até mesmo as profundezas de Deus. A única forma do homem conhecer o mistério da sabedoria de Deus, a salvação, é pela ação do Espírito Santo de Deus, não tem outra forma. A única maneira do ser humano pecador ter acesso, né, às profundezas de Deus, a única forma do ser humano ter acesso ao conhecimento desse mistério que está oculto em Deus, que é a sua sabedoria, é exatamente pela iluminação do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo que isto está oculto aos ímpios, mas aos que temem, aos que creram no seu nome, ele revelou. O Espírito Santo, ele traz à tona, ele revela toda a sabedoria oculta nas profundezas de Deus. E sem essa ação, jamais o homem poderia ter acesso a essa sabedoria. De maneira então que a obra da salvação envolve toda a divindade. Quando a gente fala toda a divindade, nós estamos dizendo que Deus, em todo o seu ser, está envolvido na obra da salvação, porque o Pai decide salvar o pecador. O Filho executa a salvação morrendo na cruz. E o Espírito Santo aplica a salvação, abrindo o entendimento do pecador, permitindo que ele então consiga enxergar o mistério da sabedoria de Deus, e assim entenda o caminho da salvação. Como diz no versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então a razão de entendermos o mistério de Deus é que nós somos guiados pela sabedoria de Deus e
e não pela sabedoria do mundo. Versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Com que objetivo? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Veja que o conhecer, né, está permeando esses versículos. Porque ele começa falando que não é do conhecimento dos ímpios as profundezas da sabedoria de Deus, mas Deus revelou a nós pelo seu Espírito. E agora, mais uma vez, ele diz que nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, exatamente para que conheçamos aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. Uma referência a esta salvação que não é pelo nosso merecimento, mas ela é gratuita. Deus nos dá gratuitamente. Paulo aqui novamente afirma que o seu ensino não consiste em transmitir a sabedoria do mundo. Ele ensina a sabedoria de Deus, a qual é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então, na continuação do texto, versículo 13, diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais. E aqui, então, esse versículo é aquele versículo que expressa uma ideia em poucas palavras e talvez numa leitura a gente não consiga entender o seu sentido, mas o apóstolo está falando que esta sabedoria de Deus, ela é ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais. Essas coisas espirituais é exatamente a sabedoria de Deus. E ele está conferindo estas coisas espirituais com espirituais. Aqui uma referência às pessoas espirituais. Então, esta sabedoria, ela é ensinada pelo Espírito, e aí então Deus confere a sua sabedoria aos que são espirituais, aqueles que têm o seu coração rendido a Deus, que temem a Deus, e que agora Paulo antes chamou de experimentados, e agora ele os chama de espirituais, pessoas que foram alcançadas. Então, meus queridos irmãos, enquanto o homem natural, movido pela sabedoria limitada do mundo, não tem acesso ao mistério da salvação, como já foi dito aqui, e Paulo repete no versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. É o que ele já tratou nos versículos anteriores. Por que o homem natural, o ímpio, não aceita as coisas do Espírito de Deus? Porque, para ele, tudo isso é loucura. O seu entendimento não atinge as profundezas de Deus, então, para ele é loucura. E depois ele continua, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A salvação, os propósitos de Deus, só podem ser aceitos por aqueles que têm o seu coração iluminado pelo Espírito Santo, que lhe traz o discernimento espiritual, não é? Então Paulo está dizendo que o homem natural não aceita porque para ele é loucura, e não pode entendê-las porque estas coisas só podem ser discernidas espiritualmente. Então, se por um lado o homem natural, movido pela sabedoria limitada do mundo, não tem acesso ao mistério da salvação, por outro lado, o homem espiritual, aquele que é temente a Deus, que foi alcançado pelo Evangelho, que teve o seu coração iluminado pelo Espírito Santo, ele, movido pela sabedoria de Deus, é capaz de discernir, de julgar a verdade da mentira. No mundo caído, este homem, essa pessoa, sabe discernir entre o certo
e o errado, ele consegue julgar as coisas pela lente da sabedoria de Deus. É o que diz aí o versículo 15, né? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem natural não tem condições de julgar o homem espiritual quanto às suas convicções espirituais. O homem natural não entende as razões espirituais. É nesse sentido que Paulo está dizendo que o homem espiritual, ele consegue julgar todas as coisas, à luz do Evangelho, à luz da sabedoria de Deus. Ele consegue discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Mas este homem espiritual não é julgado por ninguém. E aqui, uma referência específica ao fato de que o homem natural não tem condições de julgar as convicções daquele que creu em Deus pela iluminação do Espírito Santo. Porque as convicções daquele que foi alcançado pela graça de Deus são convicções que foram iluminadas pelo poder de Deus, o poder este que o incrédulo não teve acesso. Então, o incrédulo não tem condição de julgar as convicções daquele que foi alcançado pela graça e foi iluminado o seu coração pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, o incrédulo, o que ele faz? Ele critica, né? Ele fala, mas ele está muito aquém em relação ao conhecimento de Deus para julgar as razões do coração daquele que de fato teme ao Senhor. Então Paulo explica isso mostrando que a mente do Senhor, ela é inatingível, mas o homem espiritual tem a mente de Cristo. Ele pensa em conformidade com as razões do próprio Deus. Veja do versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Aqui Paulo está dizendo que a mente do Senhor, ela é inalcançável, né? Porém, nós porém, temos a mente de Cristo. Nós podemos pensar conforme Cristo pensa, não porque nós temos capacidade, mas porque o nosso coração, de todos aqueles que creram em Deus, foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E aí então, o mistério de Deus foi revelado. Por isso que Paulo fala que, então nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus irmãos, muitos púlpitos estão sendo usados para transmitir pregações amigáveis. O que são pregações amigáveis? São aquelas pregações que sejam adequadas aos preceitos da sabedoria do mundo. Pregações que não confrontam o pecado do ser humano. Muitos púlpitos estão sendo usados para transmitir pregações amigáveis que transmitam esperança sem a necessidade de arrependimento, sem a necessidade de compromisso com Deus, sem a necessidade de uma entrega total a Deus. São pregações que, de certa forma, estão se conformando com a sabedoria deste mundo. Muitas vezes pregações simplesmente de autoajuda. Pregações que têm o objetivo de fazer a pessoa se sentir bem. São pregações que não manifestam a sabedoria de Deus, como Paulo diz que era a sua pregação. A sua pregação não consistia na exposição da sabedoria do mundo, mas na exposição da sabedoria de Deus. A Reforma Protestante afirma que uma das marcas da verdadeira igreja é a fiel pregação
da palavra de Deus. Essa é uma das marcas da verdadeira igreja, a fiel pregação da palavra de Deus. Então, nem os pregadores e nem os membros da igreja de Cristo devem aceitar pregações que não sejam a exposição da Escritura. Nem pregadores, nem os que ouvem devem aceitar pregações que não sejam exposições da sabedoria de Deus. Não importa se ela vai confrontar ou não, mas a palavra deve ser pregada. E Paulo está dizendo que a sua pregação tem essa característica. E aí então nós concluímos essa exposição desta noite, relembrando que Paulo apresenta nessa defesa da sua pregação, uma vez que ele estava sendo muitas vezes até rejeitado, né, como um pregador fraco, a sua presença era fraca por muitos membros da igreja de Corinto, além de ser rejeitado pelos ímpios, né, que consideravam a sua pregação como loucura e como escândalo. Então ele fala da sua pregação, e ele apresenta aqui 3 características da sua pregação. Primeiro, a sua pregação não consistia em ostentação de palavras, era a pregação do puro evangelho, simplesmente o evangelho. Ela não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria. Quando Paulo pregava, o que ele esperava é que o evangelho, pelo seu próprio poder, persuadisse e transformasse os corações, e não qualquer uso de palavras que pudessem persuadir as pessoas. E nós vimos que a pregação de Paulo não consistia em exposição da sabedoria do mundo, mas uma exposição da sabedoria de Deus. Que o nosso Deus nos abençoe e que cada um dos irmãos aqui presentes tenham nos seus corações esse critério ao ouvirem mensagens, pregações da palavra. Sejam criteriosos, né, como os crentes de Bereia. Confiram aquilo que está sendo pregado com a Escritura, porque muitos púlpitos de fato têm sido usados para transmitir mensagens que nada têm a ver com o ensino da Escritura, o ensino da palavra, a transmissão da sabedoria de Deus. E assim que Deus nos abençoe nesta noite. Amém.